Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos falar sobre a triste pedido de desculpas ou esclarecimentos que o Ed Renekiewicz fez sobre a sua heresia, né? Marxista, inclusive, né? Ele veio a público depois daquela pregação em que ele defende que a igreja é racista, que comete pecado, que tem pecados de gênero e coisas do tipo, né? E que diz que deveríamos atualizar a Bíblia, né? E ele usou esse termo atualizar a Bíblia e agora ele diz que não queria dizer aquilo. Bom, se ele não queria dizer, ele deveria saber o que deve dizer. Afinal, ele é um pregador, ele é um orador, ele é um pastor. Então ele não pode se desculpar de que não sabia o que estava dizendo, ou que não disse corretamente o que ele estava dizendo, uma vez que ele trabalha só para pregar. Tem um aconselhamento ou outro, mas o principal é pregar. Então ele não tem desculpa dessa pregação ter sido mal entendida por ele, pois é obrigação do pregador, especialmente aquele que se dedica integralmente, verificar os pontos de sua pregação que podem ser mal entendidos. Até porque ele tem uma semana inteira para fazer isso, ou até mais tempo, pelo visto que era uma série de pregações. Bom, primeiro eu vou dizer logo o que acontece ali, né? O que dá para entender que acontece ali. Acontece que alguns pastores começaram a achar que são intelectuais, né? Que são sujeitos voltados para uma teologia intelectual. E começaram com isso a se contaminar com doutrinas de cunho marxista ou de outros vieses também mundanos, né? E com isso, não só o Ed Renekiewicz entrou por esse caminho, como Ariovaldo Ramos também, e outros evangélicos também que você pode encontrar aí, né? Um famoso que até já faleceu é o Rubem Alves também, que era um pastor, se não me engano, presbiteriano, entrou por esse caminho dessas coisinhas engraçadinhas da intelectualidade e acabou se achando muita coisa e saiu, abandonou a igreja, né? Outro que caiu na mesma esparrela foi o Caio Fábio, e as pessoas não percebem essa esparrela até que seja tarde demais. Bom, eu espero que a Igreja Batista da Água Branca seja uma igreja séria e tome providências quanto a isso, levando à exclusão desse pastor, né, para a Assembleia. Porque não é possível que uma igreja séria mantenha um pastor com esse tipo de doutrina, com esse tipo de procedimento à frente de seu púlpito. Aliás, pelo que eu sei, né, a Igreja Batista da Água Branca está com todos os auxiliares já na mesma linha. Então a Igreja Batista de Água Branca, se quiser agir corretamente, ela vai ter que fazer uma limpa em todos os seus pastores, na verdade. Ela não vai poder ficar com praticamente nenhum, pelo que eu saiba, embora eu esteja longe, obviamente, né? Então ela tem que fazer uma limpa no seu pastorado, porque estão todos eles contaminados pela mesma ideologia. Botar sangue novo com outra cabeça e que sejam realmente bíblicos e não intelectuais que pensam que a Bíblia é apenas um objeto de estudo, né? Não é assim. Bom, e é o que acontece com Ed Renekiewicz. Ele se tornou intelectual e a Bíblia, a teologia, se tornou um instrumento de estudo e não necessariamente como se diz, um padrão de vida, né? Mas se tornou um objeto de estudo. E ele defende aquele objeto de estudo nas suas teses. O que essas pessoas se tornam fiéis às suas teses e não à escritura. Uma tese é o quê? Uma tese é uma proposta, uma hipótese, digamos assim, explicando rapidamente. É como se fosse uma hipótese, uma proposta, uma ideia que você quer provar a todo custo porque você formou ela na sua cabeça. E aquela tese você vai defendê-la para provar a sua capacidade intelectual em relação àquilo, né? Explicando assim de forma bem informal. Então ele tem as teses dele. A tese dele, pelo que nós vimos no que ele falou, é muito baseada no marxismo e no próprio comunismo, né? E tem muito a ver com a Organização das Nações Unidas, aquelas agendas que eles fizeram, tem tudo a ver, aliás. Eu vou abordar aqui alguns pontos do que ele disse, né?
Primeiro, no que ele disse nessa defesa dele depois dessa pregação, ele acusa claramente a igreja de cometer pecado de gênero, raça e classe, né? Ou seja, ele acha que a igreja é a pior instituição do mundo porque comete pecado de gênero, raça e classe. Aqui ele já declara sua filiação ideológica marxista, porque esses discursos de gênero, raça e classe são exatamente o discurso marxista, que começou com a luta de classes, né? Sendo que raça é um tipo de classe e gênero é um tipo de classe. Então tudo aqui se reduz à luta de classes. É o que ele está dizendo aqui do ponto de vista dele, né? Então você já vê que é uma orientação totalmente marxista, essas questões de grupos específicos é só para boi dormir, né? Para enrolar, porque na verdade está dentro de uma luta de classes, assim como antigamente usavam os trabalhadores como uma classe para ser manipulada, e agora eles estão usando outros grupos para servirem de classes antagônicas, né, ao sistema, né? Então, isso aí é uma questão muito complicada, porque ao mesmo tempo que se diz bonzinho, ele está dentro de um sistema, de um pensamento que visa a destruição de um padrão moral comum aos cristãos, né? Ele disse também que não se arrepende do que disse, né? Que deveria se arrepender, mas não se arrepende. Então, mais um motivo para a Igreja Batista de Água Branca levar a exclusão dele à Assembleia, na minha sugestão, tá? Não estou mandando também, mas é o que deveria fazer, tá? Porque ele não se arrepende do que disse, né? Aí ele começa a se fazer de vítima, dizer que eu não disse isso, mas me atacaram, que não sei o quê. E ele disse que a palavra dele literal, ele mesmo cita, que a Bíblia não é suficiente. Aí ele diz em que sentido a Bíblia não é suficiente. Ora, um pregador honesto, um pregador sério, jamais diria que a Bíblia não é suficiente. Porque a Bíblia é suficiente para tudo, ela é completa. Se alguém diz que a Bíblia não é suficiente e depois tem que explicar isso em detalhes para se desculpar, não estava com boa intenção quando disse que a Bíblia não é suficiente. Ele disse que, no ponto de vista dele, obviamente, um ponto de tese, né? Tese intelectual, de pastor envolvido com intelectualismo, né? Seria que a Bíblia não é suficiente na ética bíblica, né? E o que ele chama de ética bíblica? A aplicação literal a aplicação literal que fazem da Bíblia, por exemplo, mulher usar véu não poderia e tal, não se aplica hoje, né? E que deveria atualizar a Bíblia. Mas esse negócio de atualizar a Bíblia, ele usa essa questão de forma equivocada, propositadamente, para sugerir uma hermenêutica marxista da Bíblia. Ele cita várias vezes termos, expressões que são de cunho marxista. Essa questão de atualizar a Bíblia, no que ele explica aqui, seria fazer uma exegese correta da Bíblia, né? Porque vamos tentar entender, para quem não conhece do que se trata, né? Você, quando pega a Bíblia, você sabe que o que Deus disse é eterno, não muda, certo? Só que a sociedade muda, a sociedade progride ou regride também, né? E então aquilo ali tem que ser entendido na sua essência, o que significava para os homens naquela época e que vai significar para enquanto Deus existir a humanidade. Ou seja, você vai entender o que Deus está dizendo em uma situação, mas você vai entender na essência do que aquilo significa e não necessariamente na forma como aquilo foi apresentado. A essência significa o que aquilo significava para aquele povo naquele tempo. Por exemplo, a questão do véu, né? A questão do véu ali em Coríntios. Qual é a essência que tem ali em Coríntios? A essência é a questão da decência e da ordem. Porque era decente naquele tempo mulher usar véu na igreja. É isso que Paulo está falando. Vistam-se com decência. Então, se uma mulher hoje vai para a igreja bem vestida, de forma decente, ela está fazendo a mesma coisa que Paulo está orientando ali aos Coríntios, percebe?
Aí ele tenta dizer que ele quer dizer isso, atualizar a Bíblia seria isso, mas esse termo não existe. O termo é exegese, fazer a exegese correta, usar regras da hermenêutica, ou seja, a técnica de interpretar os textos bíblicos e fazer a explicação e a aplicação desse texto, entender o que ele significava naquela época e trazer para hoje. Isso é exegese. E ele propositadamente tenta confundir exegese com a atualização da Bíblia. Ele diz algumas coisas. Ele diz que não diz que a Bíblia não é inerrante, nem revelação, que também não disse que a Bíblia não é revelação infalível, e também não disse que não é uma regra de fé e prática. Ele pode não ter dito, mas quando diz que a Bíblia precisa ser atualizada e que é insuficiente, ao invés dele dizer que a exegese certa deve ser dita, ele já está trazendo isso. Quando ele, em vez de dizer que você precisa fazer a exegese correta da Bíblia, ele usa o termo atualizada, ele está trazendo um termo marxista. Por que ele trouxe um termo marxista e não trouxe o termo teológico que é exegese, hermenêutica? Isso que seria o correto, mas não usou o termo marxista, que é o quê? Atualizar a Bíblia. Então, se ele diz que a Bíblia não é inerrante nem infalível, como é que ele usa um termo que é usado exatamente para dizer que a Bíblia está errada, né? Então, observe a sutileza, que ela é muito perigosa. Ela começa com a sutileza, se você aceita essa sutileza, ela piora. A Igreja Batista de Água Branca, abre teu olho, cuidado. É bom. Ele também disse que não precisa de outro documento, né? Ou seja, outros livros, outras coisas para aceitar a Bíblia, né? O que ele quis dizer, segundo a ideia dele, ele não quis falar em hermenêutica, ele não quis falar em exegese. Em momento nenhum ele cita hermenêutica em exegese, que é essa interpretação da essência do ensinamento aplicada hoje. Ele diz que ele quer ir para além do literal. Parece exegese, mas não é, porque ele mesmo deu o nome de atualização. Percebe a sutileza da coisa? Você não vai mais buscar exegese, entender o que significava para aquelas pessoas naquele tempo e trazer a mesma essência para hoje. Não, você vai fazer uma atualização, né? Então essa atualização ela é muito diferente. Por exemplo, quando você faz uma atualização de um software de computador, você pega o Word, sei lá, o Word, vamos falar um programa que é fácil, todo mundo conhece, o Word 97. Você pega o Word 97 e pega o Word 365, né? Ou 360, nem sei. Pega o Word 97 e o último Word. São a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Um foi atualizado em relação ao outro e já são programas totalmente diferentes, embora tenham até a mesma origem. Se tornaram coisas distintas, não são mais a mesma coisa. A única coisa que liga o Word 97 com o Word 360 é simplesmente a marca, mais nada. Percebe a diferença entre atualizar e fazer a exegese? Quando você atualiza, você só leva a marca, ou seja, um nome, né? Mas não leva exatamente o mesmo conteúdo. Provavelmente o código-fonte do Word tem muito pouco a ver com o original, né? Com o lá de 97, né? Ou de antes. Então aí faz a diferença entre a atualização. E ele diz que ele quer dizer que atualizar é ir além do literal para abordar os temas do mundo contemporâneo. Como assim abordar os temas do mundo contemporâneo? Ele diz que é porque o evangelho mudou o mundo e esse mundo era machista, patriarcal, com patriarcalismo opressor. E usa alguns exemplos lá com a escravidão, a poligamia e coisas do tipo, né? Coisas que são totalmente engraçadas, né? Porque ele chega que o mundo é patriarcal e opressor e diz que o evangelho mudou o mundo. Mudou sim, mas de que forma mudou o mundo? Mudou o mundo não só pela pregação da palavra, mas também pela ação daqueles servos de Deus, né? Por exemplo, a escravidão, por que ela acabou? Porque veio a Revolução Industrial,
provocada em grande parte pelo empreendedorismo dos protestantes. Esse empreendedorismo necessitou de formas de produção melhores, então foi se tornando desnecessário o trabalho de escravos, né? E além disso, nesse mundo industrializado, também era necessário que houvesse maior massa de consumidores. Então, a libertação dos escravos era uma coisa que não tinha mais cabimento para uma sociedade industrializada. E, na verdade, quem foram os primeiros a defender o fim da escravidão foram os próprios evangélicos, né? Embora muitos não saibam disso, tentem colocar para outros. Então, se os evangélicos foram os primeiros na história a defender o fim da escravidão, como vai se dizer que os evangélicos são patriarcalistas e escravocratas, né? Não faz sentido, né? Inclusive, ele elogia muito pontos de vista feministas que são totalmente anticristãos, né? Ele diz que, quando ele diz que a Bíblia deve ser atualizada, ele não quer dizer reescrever a Bíblia, escrever outra Bíblia, editar ou fazer recorte, né? Mas ele está fazendo o quê? Ele está atualizando, mantendo a marca, mas trazendo um ponto de vista diferente, que não é o ponto de vista de Deus, que está no texto bíblico e não está em teorias de hoje. Ele usa o termo que precisa discernir a revelação dos parâmetros do mundo contemporâneo. O que seriam parâmetros, né? São medidas do mundo contemporâneo. Ou seja, a Bíblia vai ser medida pelos valores do mundo contemporâneo corrompido. E isso que ele diz ir além da leitura literal. É o que significa hoje o que foi dito, mas significa hoje não pela medida de Deus, mas pela medida do mundo contemporâneo. É isso que ele está dizendo. E podemos dizer que essa medida, em muito do discurso dele, tem a ver com a medida da ONU, né? E de outros grupos de origem marxista. Então, o parâmetro, ou seja, a medida, o metro, o que vai fazer diferença para esse povo, né, intelectualizado, né, que não é muito afeito a uma teologia mais devocional, eles acham que o parâmetro é o mundo e não a vontade de Deus. Percebe a diferença? Para um verdadeiro crente, o parâmetro é a vontade de Deus. Então a exegese ou a hermenêutica, ela tem regras que vão fazer você fazer uma exegese para encontrar a vontade essencial de Deus naquele texto bíblico, como citei o caso do véu aqui, né? Que é a vontade essencial, é a decência. Ela se manifesta de formas diferentes no mundo, mas a vontade essencial é a decência. Mas ele não quer isso. Ele quer trazer os parâmetros de hoje e colocar na Bíblia. Percebe isso? Os parâmetros do mundo de hoje e colocar na Bíblia. Ele está fazendo uma exegese, ou seja, colocando na Bíblia aquilo que você quer, baseado em suas teses acadêmicas de intelectualzinho, né? de teologia, né? Bom, aí ele usa o exemplo do véu de forma totalmente errada, né? Dizendo que as mulheres da igreja dele não usam véu e tal, que teria que atualizar isso, porque as mulheres teriam outras coisas, não tem nada a ver, tá? Como eu falei para você, o padrão continua o mesmo. O questão aqui em Coríntios era decência e ordem, e continua o mesmo. Quando uma mulher, por exemplo, vai na igreja com uma mini saia muito curta, ela está errada. Ela está igual àquelas mulheres de Corinto que Paulo compara a prostitutas, quando ele manda elas rasparem a cabeça. Percebe? Então é isso que é a essência, a decência ali no caso. Então ele usa o exemplo aqui errado. Outro exemplo que ele usa é que a justiça, membros da justiça civil ocorrem demandas entre os irmãos, brigas entre os irmãos, e que na Bíblia essas demandas eram resolvidas entre as próprias pessoas, né? E não se procurava juízes do mundo. Bom, está totalmente errado, isso que ele está falando é até ridículo, né? Porque, na verdade, o que acontecia? Os acordos eram feitos entre as pessoas, muitas coisas eram julgadas entre testemunhas,
tá? Eram negociadas entre testemunhas. E aquelas pessoas tinham legitimidade entre si para ser testemunhas umas das outras e firmar acordos. Elas não precisavam ir a juízo, necessariamente. Quando se ia a juízo, já era uma coisa muito grave, né? Então, necessariamente aqui, essa partilha de bens que era feita na igreja era uma coisa natural, que era uma prática do direito deles lá na antiguidade, né? Hoje em dia isso não existe. Então a comparação ridícula aqui ele já está totalmente tirando o sentido original para impor o sentido de hoje. Ele está fazendo isso. Aí ele cita casais no terceiro casamento, inclusive pastores na igreja dele, né? Isso aqui está muito errado, né? No sentido, se você errou, casou e tal, segunda vez, terceira, né? Não posso fazer nada, lamento só, não deveria ter acontecido. Mas agora, se o sujeito é pastor, fala sério, né? 1 Timóteo 3 diz claramente que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Eu levo isso muito a sério. Agora, quem não leva a Bíblia a sério, quer atualizar a Bíblia, pode ter terceiro, quarto, quinto casamento, que vai tudo bem, né? Mas não é bem assim. Então, esse exemplo dele aqui também não tem nada a ver com a atualização da Bíblia. A Bíblia continua sendo fiel. Ele diz ainda que Josué seria um criminoso de guerra, né? Atualmente, na atualização das coisas, Josué seria um criminoso de guerra, mas que no Antigo Testamento ele é um herói. Ele meio que critica o Antigo Testamento, né? Como se o Antigo Testamento fosse uma coisa horrível, como se não se considerasse, inclusive, o contexto histórico em que ele foi escrito e em que aquelas experiências foram vividas, né? Então ele trataria Josué como um criminoso de guerra usando que padrões? Que padrões trariam Josué como criminoso de guerra? Os padrões da ONU, da Organização das Nações Unidas, que realmente é uma organização marxista. Percebe? Tudo que ele diz está dentro dessa agenda, né? Inclusive, lembrando aqui, antes que acabe meu tempo aqui de gravação, tem um vídeo dele que ele diz que ele foi naquele congresso internacional que a Associação Billy Graham fez, Amsterdã 2000, e ali ele teve contato com esses grupos, né, marxistas, e ele já estava se destruindo, daquele momento ali já estava de olho que viria coisa boa, não viria daí, né? Ele chega e tenta comparar também o impeachment da Dilma, de os cristãos apoiarem o impeachment da Dilma, dizendo que nós deveríamos obedecer os governantes, né? Porque é recomendado na Bíblia que nós obedeçamos os governantes. Só que, também, mais uma vez, ele faz exegese errada. Ele tenta comparar a atualização com a exegese, que são coisas diferentes, e confundindo um império romano com uma democracia, né? Isso que aconteceu, impeachment no império nem existia, né? Na verdade, alguém matava o César para tomar o lugar dele. Isso que acontecia. Não havia impeachment. Impeachment é uma coisa de democracia. E democracia, ela ocorreu talvez em Atenas, né? Algumas cidades da Grécia ali, mas foi muito tímida na antiguidade. A democracia é uma coisa que toma força, mas nos tempos modernos. Então, o que esse texto quer dizer? Que você deve se submeter às autoridades no sentido de que você vai se submeter no que a lei manda, não no sujeito em si, né? Mas no que a lei manda. Tanto é isso que os cristãos não se submetiam ao imperador, quando o imperador mandava que o adorasse como se o imperador fosse Deus. E aí, como é que fica? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você vê que o contexto aqui ele está se referindo naquilo que é plausível, naquilo que é viável, naquilo que é aceitável ou que é pelo menos tolerável. Por exemplo, adorar o imperador naquele tempo para os cristãos era impraticável, era intolerável, era negação de Cristo. Então, por isso, eles não faziam isso e assim devemos agir hoje também. Então, a analogia está totalmente errada, né? Outra coisa que ele falou aqui é que a Bíblia não tratou de assuntos como pedofilia, estupro, eutanásia e coisas do tipo, né? Ora, existia uma legislação civil da época, né? O Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, você não pode considerar só como uma legislação religiosa. Ela era uma legislação civil mesmo, tá?
Então tinha leis ali que aconteciam e que eram estabelecidas para uma aplicação civil. Claro que o juízo era religioso também, mas era uma mistura de civil com religioso. Depois isso foi separando e, obviamente, a Bíblia não trata de algumas coisas, por quê? Por exemplo, a pedofilia, como ele mesmo disse, né? As meninas casavam cedo, né? Quando elas chegavam na puberdade. E não só as meninas, os rapazes também, tá? Os rapazes também já podiam contrair casamento. Então, essa história de pedofilia na antiguidade, será que tem a ver? Ou será que ele está se referindo especificamente a pessoas da mesma idade, né? Então, você usar esse termo também é uma coisa errada, incorreta. Além do que, naquele tempo havia também várias dificuldades em onde as relações familiares elas eram muito fortes, era uma forma de se proteger a menina no caso da morte do pai também. Então, tem coisas que são desconsideradas, tiradas do contexto e apresentadas como se fossem crimes da igreja por Ed Renekiewicz, né? Ele ainda defende, de certa forma, assim, né, a eutanásia, né, dizendo que a Bíblia não trata disso e temos que atualizar a Bíblia em relação a isso, né? Bom, ele diz que esse atualizar a Bíblia seria buscar referências para assuntos que a Bíblia não trata. Ora, preste atenção. O que a Bíblia não trata é porque não tem necessidade. É porque não há nada de novo debaixo dos céus. Eclesiastes nos diz que não há nada de novo embaixo dos céus. Tudo é velho, tudo já existiu, só muda a forma, tá? Se você comete um pecado virtual, ele é o mesmo pecado que seria presencial. Não tem diferença, se aplica a mesma regra. Você não tem que mudar nada porque o mundo é virtual, ou por isso ou por aquilo. Não faz sentido. Ele acusa também a igreja de cometer pecados de gênero, condenando homossexuais ao inferno, né? E ele nega o Antigo Testamento, né? E também diz que poucos são os versículos que falam que o homossexualismo é digno de inferno, né? Mas não é a igreja que condena, é a Bíblia que condena. E ele tenta vir com aquele argumento assim, Apocalipse 22 diz que os efeminados, os adúlteros, os fornicadores, os fofoqueiros, esses vão para o inferno também. É claro que vão, claro que vão. Aí ele tenta comparar o homossexualismo como se fosse uma coisa à parte, né? Como se não fosse um comportamento, como se fosse um tipo de condição humana, né? Ora, se é condição humana o homossexualismo, das duas uma, ou a Bíblia está errada, né? Ou a Bíblia está errada, ou então a fofoca é uma condição humana também, né? O adultério é uma condição humana, tudo isso será condição humana. Percebe o erro conceitual dele? Na verdade, são comportamentos pecaminosos e viciosos e que precisam ser abandonados pelas pessoas e não exaltados como se fossem condição humana. Por que algumas pessoas dizem que sempre se sentiram assim? Você pergunta, desde quando você percebe? Desde sempre. Esse desde sempre pode ser o quê? Desde uma tenra infância, onde ele não teve consciência do que estava acontecendo, pode ter sido abusado numa tenra infância sem nem saber do que acontecia, despertou aquele tipo de estímulo. Percebe? Então, por fato de uma pessoa não saber de onde vem aquela tendência, não significa que ela não tenha sofrido alguma influência, né? Então você pode saber que, inclusive, um desses estudos que fizeram, o Júlio Severo escreveu bastante, agora eu não lembro o estudo que fizeram, eu não lembro agora o nome do sujeito. Fizeram um estudo tentando provar essa questão de sexualidade humana que seria bem promíscua, né? Segundo esse estudioso. E ele usou o quê? Ex-condenados por crimes sexuais em sua experiência com crianças, com seus próprios filhos. Percebe? Então a base é totalmente errada, né? Aí ele acusa a igreja de ter um pecado estrutural de gênero, classe e raça, que há um racismo estrutural na igreja, né? Isso não existe. Se existe, existe na igreja dele, né? Ou para ele, né? Mas isso não conheço isso. Inclusive,
A igreja é o lugar mais democrático que existe em toda a relação de pobreza ou de cor, de pele. Não faz o menor sentido isso, né? Gênero, isso não existe, isso é uma invenção, essa palavra. Só existe sexo masculino e feminino, né? Bom, e ele diz da onde tira essas ideias, de conversas que teve com o Fórum de Consciência Negra, que é o quê? Que fala sobre os invisibilizados, né? Que é o quê? Um fórum que tem orientação totalmente marxista, ou seja, a origem de todas essas ideias dele é política, é marxista, é anticristã. Um sujeito desse jamais poderia estar pastoreando uma igreja que se diga séria. Se a igreja for séria, ela não vai deixar que isso continue. E não só ele, os outros também que estão lá. Bom, ele diz que deve se solidarizar com o sofrimento para não fingir que não acontece. Ora, ninguém finge que o sofrimento não acontece. Todas as igrejas se solidarizam com o sofrimento. Qual é a igreja que não se solidariza? Só se for ele mesmo, né? Mas igrejas sempre ajudam pessoas, né? Essa história de rejeição, abandono, exclusão, julgamento condenatório. Olha, quem se julga condenando a si mesmo é a pessoa que rejeita Jesus, não é a palavra de Deus. Você vai dizer que a Bíblia diz que determinado pecado leva ao inferno e você vai dizer, não, a Bíblia não quer dizer bem isso, para não condenar a pessoa e a pessoa ficar feliz da vida indo para o inferno? É isso que você quer? Ou é de René Kivitz? Né? Então você está com uma ideia totalmente errada, né? Eu não sei se vai terminar aqui o meu tempo, mas vou tentar ser mais rápido. Ele reclama das pessoas pecadoras que vão embora da igreja, né? Na verdade, essas pessoas vão embora da igreja porque elas não se converteram, porque elas não aceitaram Jesus, não mudaram de vida e querem viver na vida antiga. Se você quer estar na igreja, você não tem que só estar ali porque diz que crê em Jesus. Não é só crer em Jesus, é ter mudança de vida, é ter conversão, é ter testemunho cristão conforme a Bíblia ensina. Se você não tem esse testemunho, obviamente você não vai se sentir bem ali. Então, se as pessoas vão e vêm, é porque elas não se identificam com o testemunho que deveriam ter ali. Por exemplo, eu sou vascaíno. Eu vou entrar na torcida do Flamengo? Claro que não vai dar certo. Percebe? Não faz sentido. Eu não vou nem querer ficar lá. E se descobrirem, eu vou levar um cascudo, porque a torcida é outra coisa, não é igreja, né? Bom, aí ele vem com se vitimizando, né? O tempo todo ele se vitimizando, como se fosse vítima de ódio, de não sei o quê, né? Ele diz que Deus está do lado da vítima, do vulnerável, do pobre, de quem sofre. Sim, está. Mas especialmente daqueles que se arrependem de seus pecados. Ele está a favor do pobre, do vulnerável, mas desde que ele se arrependa dos seus pecados. Senão o pobre e vulnerável, ele vai pobre e vulnerável para o inferno, por mais que você tenha pena dele, tá? Ele diz, olha só, isso aqui é importante. Ele diz que foi fiel à consciência dele, né? E chamou de chamar a comunidade contra a prostituição e contra as questões de prostituição, de gênero e tal. Ou seja, ele não está preocupado com a vontade de Deus. Ele está preocupado com a consciência dele, que está embotada de ideias socialistas. E ele diz que ele é consciente da história, da consciência dele. Então ele diz que tudo é a consciência dele que está mandando. Ele quer fazer isso. Mas essa consciência é baseada em quê? Marxismo e coisas anticristãs, né? Aí ele diz que quer superar este momento de ódio e violência contra ele. É um vitimismo para tentar ganhar no choro, né? Então não deve fazer isso. Ele deveria ter pensado nisso antes de aderir a essas coisas. Ele simplesmente demonstrou quem ele é. Ele demonstrou que não serve mais para ser um pastor. E o correto é a Igreja Batista de Água Branca destituí-lo da função de pastor e todos os outros. Se ele quiser continuar sendo membro da igreja, que seja. Mas pastor ele não pode ser, tá? Não deveria ser. Isso não está correto se ele continuar. Ele pode ser membro da igreja, mas senta lá no banco e vai aprender. Porque a gente desaprendeu tudo, tá? Então essa aí é a nossa análise desse pedido justificativa, né? Ou melhor, não foi nem pedido de desculpa, ele não pediu desculpa.
porque ele disse que estava em paz com a consciência dele. Ou seja, ele está apenas justificando o que ele fez e por que motivos ele fez. Esses motivos não são aceitáveis na Igreja de Cristo.